A Garota do Lago, um livro escrito por Charlie Donleia. Parte 1. A Cachoeira do Sol da Manhã. Capítulo 1. Becca Eckersley. Summit Lake. 17 de fevereiro de 2012. A ocasião de sua morte. A noite de inverno caiu no exato momento em que Becca Eckersley deixou o café. Caminhando pelas ruas escuras de Summit Lake, ela enrolou o cachecol em torno do pescoço para se proteger do frio. Sentia-se bem depois de finalmente ter falado com alguém, pois tornou aquilo real. A revelação de seu segredo de longa data aliviou a pressão, permitindo-lhe relaxar um pouco. Enfim, Becca acreditou que tudo daria certo. No lago, o cais rangeu sob seus pés até ela alcançar o terraço que circundava a casa à beira do lago de seus pais. Despreocupada após o tempo passado no Café Millie, Becca não sentiu a presença dele. Não o notou nas sombras, oculto na escuridão. Ela abriu a porta lateral e a trancou atrás de si. Em seguida, na antessala tirou o cachecol e se livrou do casaco pesado. Ligou o alarme e se dirigiu ao banheiro. Ali, colocou-se sob a ducha de água quente e deixou o estresse para trás. A confissão no café foi um teste. Pratical. No último ano, Becca guardara muitos segredos, e aquele era o maior e o mais insensato de todos. Os outros podiam ser atribuídos à juventude, à inexperiência. No entanto, esconder essa última parte de sua existência era pura imaturidade, explicada apenas pelo medo e pela ingenuidade. O alívio que sentiu ao enfim contar para alguém confirmou sua decisão. Seus pais precisavam saber. Já era hora. Exausta por causa da pós-graduação em Direito e do ritmo frenético de sua vida, ficava fácil imaginar-se indo para debaixo das cobertas e dormindo até de manhã. No entanto, Becca viera para Summit Lake para cumprir seu dever. Para entrar nos eixos novamente. Dormir não era uma opção, portanto. Assim, ela levou 10 minutos para secar os cabelos, vestir um agasalho esportivo confortável e meias grossas de lã. Na bancada da cozinha, ligou o iPod, abriu o livro, ajeitou as anotações e o laptop, e começou a estudar. Antes, o chuveiro e o secador de cabelo encobriram o ruído da maçaneta da porta e dos 2 fortes golpes de ombro, testando a resistência da fechadura. No entanto, naquele momento, após estudar direito constitucional durante 1 hora, Becca escutou uma pancada ou vibração na porta. Becca reduziu o volume do iPod e apurou a audição. Meio minuto de silêncio se passou, e então um golpe estridente na madeira. 3 batidas sonoras que a assustaram. Ela consultou o relógio e se espantou, ele só deveria chegar no dia seguinte. A menos que quisesse fazer uma surpresa, o que costumava acontecer. Becca correu até a antessala e puxou a cortina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Nessa confusão, seus pensamentos se perderam. Sentiu um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para fazê-la refletir. Lágrimas brotaram nos olhos e, ao mesmo tempo, um sorriso se manifestou. Ela desligou o alarme, com a luz vermelha se convertendo em verde. Em seguida, destrancou a porta e girou a maçaneta. Espantou-se quando ele forçou a entrada, e como água acumulada contra um dique, projetou-se na direção da antessala. Mais surpreendente ainda foi a agressão. Despreparada para o ataque dele, Becca sentiu os calcanhares serem arrastados por sobre o piso de ladrilhos. Então, ele a empurrou com força contra a parede. Agarrando-a pelos ombros e pelos cabelos, arrastou-a até a cozinha. O pânico esvaziou a mente de Becca. Naquele momento, todas as ideias e imagens que tinham estado ali até alguns segundos atrás desapareceram, dando lugar aos seus instintos mais primitivos. Becca Eckersley passou a lutar por sua vida. A agressão prosseguiu na cozinha, com Becca agarrando e chutando qualquer coisa que fosse capaz de ajudá-la. Depois de o livro e o laptop caírem no chão, ela procurou tracionar os pés com meias de lã nos ladrilhos frios. Enquanto ele a puxava pelo recinto, ela agitava as pernas freneticamente. Foi quando desferiu um pontapé enfurecido contra a cristaleira, despedaçando toda a louça e espalhando os cacos pelo piso. Com o caos na cozinha ainda instalado, incluindo tigelas rolando e banquetas se chocando, Becca conseguiu pisar no tapete da sala, o que lhe deu força e tração. Ela tirou proveito disso para buscar se libertar do domínio do oponente, mas sua resistência só aumentou a fúria dele, que passou a puxar a sua cabeça para trás com força, arrancando uma mecha de cabelo e fazendo-a cair de uma vez. Ao pousar, Becca bateu a cabeça contra a estrutura de madeira do sofá. Então, ele se arremessou sobre ela. A dor era lancinante. A visão de Becca ficou embaçada, e a audição, comprometida. Foi quando ele enfiou as mãos frias sob a calça do agasalho esportivo dela. Nesse momento, Becca recobrou a plena atenção. Apesar de estar imobilizada sob o peso do corpo dele, ela o esmurrou e o arranhou ao ponto de deslocar alguns dedos e de as unhas ficarem cobertas de pele e sangue. Ao sentir a calcinha ser rasgada, Becca soltou um grito agudo, estridente, que durou apenas alguns segundos, pois as mãos dele logo apertaram seu pescoço, sufocando-a. Ela arfou, buscando ar, mas sem sucesso. Embora seu corpo não conseguisse mais reagir aos apelos aterrorizados de sua mente, Becca ainda resistia, nunca perdendo o contato visual com o agressor. Até que sua visão se desvaneceu como sua voz.
Ferida e sangrando, Becca ficou ali, desfalecida, acordando cada vez que ele a maltratava em ondas coléricas, violentas. A impressão foi de que se passou uma eternidade antes de o homem decidir abandoná-la. Antes de ele escapar pela porta corrediça de vidro da sala, largando-a aberta e deixando que o ar frio da noite penetrasse pelo recinto e atingisse o seu corpo despido. Ela sentia as pálpebras pesadas. Naquele momento, tudo o que Becca conseguia ver era a luz branca emitida pela lâmpada no batente, um brilho contra a escuridão da noite. Ela permanecia imóvel, incapaz de piscar ou desviar o olhar. Era estranho, mas a paralisia não a incomodava. As lágrimas rolaram pelo rosto e gotejaram silenciosamente no piso. O pior tinha passado. A dor desaparecerá. Becca não mais recebia socos, nem estava mais sendo sufocada. Finalmente, livrara-se do domínio dele. Não sentia mais aquele hálito quente no rosto. Ele não estava mais sobre ela. A ausência dele era toda a liberdade que ela queria. No chão, com as pernas estendidas e os braços, como dois galhos de árvore quebrados ligados às suas laterais, ela encarava a porta escancarada do pátio. O farol distante, com sua luz brilhante, orientando os barcos perdidos na noite, era tudo o que ela percebia e tudo o que ela queria. Era vida, e Becca se agarrou à sua imagem oscilante. Ao longe, uma sirene ecoou na noite, baixinha no início, e depois, mais alta. A ajuda estava chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Becca saudou a sirene e o auxílio que traria. Não era mais para si que ela esperava a ajuda. Capítulo 2. Kelsey Castle. Redação da revista Events. 1º de março de 2012. 2 semanas depois da morte de Becca. O retorno de Kelsey Castle ao trabalho foi tranquilo e sem cerimônia, do jeito que ela queria. Kelsey parou o carro no estacionamento dos fundos. Assim, ninguém notaria seu veículo. Em vez de se arriscar no elevador, entrou furtivamente pela porta de trás e subiu pela escada. Era muito cedo ainda, e a maioria dos funcionários se estava enfrentando a hora do rush ou tentando ganhar mais alguns minutos de sono. Ela não poderia permanecer invisível para sempre. Teria de conversar com alguém. No entanto, esperava manter a porta de seu escritório fechada e correr atrás do prejuízo por algumas horas, sem ser interrompida por sorrisos tristes e expressões do tipo, como você está? Ao deixar a escada, percebeu as estações de trabalho vazias. Com passos firmes, percorreu o corredor, mantendo os olhos fixos na porta de seu escritório, como se fosse um cavalo de corrida como tapa-olhos para as laterais. A porta do escritório de seu editor se encontrava aberta, com as luzes brilhando. Kelsey sabia que não o venceria jamais. Após mais alguns passos, alcançou seu escritório, entrou e rapidamente fechou a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui? Pen Courtney perguntou com uma expressão de desaprovação. Achei que só voltaria dentro de 2 semanas. Pen, sentado no sofá dela, com os pés sobre a mesa de centro, folheava os rascunhos dos artigos que seriam publicados na edição daquela semana. Kelsey respirou fundo. Por que você está em meu escritório? Porque sempre que precisa de algo, você espera aqui. É sempre um prazer vê-la. Kelsey caminhou até sua mesa e guardou a bolsa na gaveta inferior. Desculpe. Ela voltou a respirar fundo e sorriu. É sempre um prazer vê-lo também, Pen. E obrigada por tudo o que você fez por mim. Por nada. Você é um bom amigo. Como você está? Meu Deus, mal passo pela porta e tenho de escutar isso. Já conversamos a respeito. Não quero as pessoas aparecendo aqui e querendo saber como estou a cada minuto do dia. Por isso o retorno discreto antes da chegada da tropa. Deixe-me adivinhar, você subiu pela escada? Preciso de exercício físico. E parou o carro no estacionamento dos fundos. Mantendo-se calada, Kelsey simplesmente o encarou. Não pode se esconder de todos, Kelsey. As pessoas estão preocupadas com você. Eu entendo. Só não quero pieguice, sabe? Não queria perguntar de novo, Pen afirmou, organizando os papéis à sua frente em pilhas perfeitas para manter as mãos ocupadas. Mas sério, o que você está fazendo aqui? Ficar em casa está me deixando doida. 6 semanas de licença é muita coisa. Já fiquei 1 mês. É o máximo que aguento. Assim, voltemos à minha pergunta original. Por que você está em meu escritório? Pen se levantou do sofá, com a pilha de papéis nas mãos, e caminhou até a frente da escrivaninha. Eu ia fazer isso daqui a 2 semanas, mas acho que posso lhe perguntar agora. Kelsey sentou-se à mesa. A tela do computador já capturava sua atenção. Veja todos esses e-mails. São centenas. Entendeu? Por isso tenho de fazer algum trabalho em casa. Esqueça os e-mails. São todos lixo. Pen deixou que ela lesse por 1 minuto antes de continuar. Ficou sabendo de Summit Lake? Não. O que houve? É uma cidadezinha nas montanhas Blue Ridge. Singular. Aconchegante. Cheia de forasteiros, que passam o tempo em casas de veraneio.
Esportes aquáticos no verão, pistas de esqui e passeios em motos de neve no inverno. Kelsey lançou um olhar para ele, e depois, de volta para o computador. Você precisa de finasterida? O remédio para a calvície? Sim. São quase 50 e-mails de ofertas. Acho que é muito tarde para isso. Pen passou a mão sobre a cabeça totalmente lisa. Viagra? Será que esses idiotas sabem que sou uma mulher? Sim, a maioria dos e-mails é lixo. Quero que você vá até lá. Pen colocou a pilha de papéis sobre a mesa dela. Kelsey desviou o olhar da tela, moveu-o para a pilha de papéis e em seguida, dirigiu-o na direção de Pen. Ir aonde? Summit Lake. Para quê? Uma história. Não comece, Pen. Acabei de lhe dizer. Não estou começando nada. Há uma história ali, e quero que você cuide dela. Que história pode existir numa cidadezinha turística? Uma história importante. Resposta horrível. Você está querendo se livrar de mim, porque acha que não estou pronta para voltar. Não é verdade. Pen fez uma pausa. Estou querendo me livrar de você porque acho que você precisa disso. Droga, Pen. Kelsey ficou de pé. É assim que as coisas vão ser de agora em diante? Vai me tratar como se eu fosse uma boneca de porcelana, me dando artigos sem importância para fazer e me mandando de férias, porque você acha que não consigo lidar com meu trabalho. Para ser honesto, creio que neste momento você não consegue. Você não devia voltar tão cedo. E não é assim que as coisas vão ser de agora em diante. Então, Pen apoiou as mãos na mesa, se inclinou na direção de Kelsey e a encarou. Com o dobro da idade dela, 2 filhos e uma vasectomia bem-sucedida, Pen a tratava como se ela fosse a filha que ele nunca teve. Mas é assim que serão neste momento. Há uma história em Summit Lake. Quero que você a investigue. É mero acaso que a cidade tenha uma visão maravilhosa das montanhas e um belo lago azul. Não. A revista normalmente a colocaria num hotel 5 estrelas com todas as despesas pagas. Claro que não. Mas eu sou o dono, você ajudou a revista a crescer, e quero um artigo de primeira. Estou mandando você para Summit Lake pelo tempo que for necessário para que descubra tudo. Sentou-se numa cadeira em frente à mesa de Kelsey e suspirou. Kelsey fechou os olhos e se acomodou também. Descobrir o quê? Qual é a história? Uma garota morta. Kelsey ergueu as sobrancelhas, em interrogação, e o encarou com seus grandes olhos castanhos. Continue. É o único homicídio documentado da história de Summit Lake. Hoje, é assunto de muita discussão ali. Aconteceu 2 semanas atrás, e está começando a ganhar repercussão nacional. O pai da garota é um advogado importante. A família é rica. A polícia ainda não tem pistas. Nenhum suspeito. Apenas uma garota que estava viva um dia e morta no dia seguinte. Algo que não faz sentido. Quero que você cutuque e bisbilhote. Descubra o que todo mundo está deixando escapar. Aí, me dê um artigo que as pessoas queiram ler. Vou pôr o rosto dessa garota infeliz na capa da Eventes, não só com uma história a respeito de sua morte, mas com a verdade. E quero fazer isso antes que outros abutres sintam o cheiro e saiam voando para Summit Lake. Depois que a cidadezinha se encher de jornalistas e tabloides, ninguém mais vai abrir o bico. Kelsey pegou os papéis que Pen colocou sobre sua mesa e os folheou. Não tão sem importância quanto eu pensei. Pen fez cara feia. Acha que eu mandaria minha melhor repórter investigativa para escrever a respeito de lojas e galerias de arte modernosas? Ele se ergueu. Fique 2 dias aqui para fazer sua pesquisa, e depois vá para lá. Descubra se há alguma história ali. Em caso positivo, escreva uma bela matéria. Não espero você de volta tão cedo. Quero isso para a edição de maio, o que significa que, mesmo se você conseguir essa história no dia de sua chegada, terá o hotel por 1 mês. Obrigada, Pen, Kelsey respondeu com um sorriso. Capítulo 3. Becca Eckersley. Universidade, George Washington. 30 de novembro de 2010. 14 meses antes de sua morte. Becca Eckersley estava reunida com 3 amigos na biblioteca da universidade. Pequenas luminárias conferiam luz à mesa ocupada por eles, bem como aos livros, aos papéis e aos seus rostos. 3 anos antes, Becca chegará ao campus sem nenhuma de suas amizades do colégio, mas não teve problema algum para se adaptar à faculdade de Direito. No primeiro ano, ela dividiu um quarto com Gail Moss, com quem desenvolveu uma boa amizade, bem como com Jack e Brad, também colegas de curso. Todos eles estudavam juntos com regularidade e formavam um quarteto em comum. As pessoas dizem isso o tempo todo, Gail afirmou. Que pessoas? Brad quis saber. Quem fala tanto da gente? Não sei, Gail respondeu. Alguns caras. Algumas garotas. E qual é o problema deles? Acham que somos estranhos. Quem se importa com o que pensam? Brad Ambrose. Falando sério, acho que é tudo coisa da sua cabeça. Não é não. Gail respirou fundo.
Tudo bem, então vou fazer uma pergunta que quero fazer faz tempo. Por que somos amigos? Como assim? Becca fitou, surpresa. Ora, porque gostamos uns dos outros. Porque nos damos bem, temos coisas em comum. É por isso que as pessoas se tornam amigas. Gail está se referindo a sexo, ou a falta dele, entre nós. Brad falava olhando para Gail. Ela é muito tímida para externar isso dessa maneira. É melhor você achar um jeito de se expressar com mais clareza, se quiser ser advogada. Ora mal. Gail fechou os olhos por um instante para evitar contato visual. Será que ninguém acha esquisito o fato de sermos amigos desde o primeiro ano e não ter havido nenhuma transa, nenhuma suruba, nenhum drama? Você tinha um namorado quando nós a conhecemos, Jack lembrou. Qual era o nome dele? Jean. Jack deu uma risada e apontou para Gail. Isso mesmo. Yug. Eu gostava daquele cara. Meio babaca, mas de um jeito bacana. Brad também riu. Tinha me esquecido dele. O cara detestava quando a gente o chamava de Euge. É só Jenny, ele dizia. Vocês se lembram daquele fim de semana? Naquele momento, Becca também achou graça. O fim de semana do É só Jenny. Ah meu Deus, parece que faz muito mais que 3 anos. Gail tentou não rir. Sim, muito engraçado. Ele nunca voltou para Washington depois daquele fim de semana. Euge terminou o namoro com você pouco depois, não foi? Sim, Jack, por causa daquele fim de semana. Fala sério. Só porque a gente o chamava de Euge. Esquica, Jack, Gail pediu. Minha conclusão é que nosso quarteto é único. 2 garotas, 2 caras. Bons amigos na faculdade, sem nenhuma maluquice para balançar o coreto. Jack fechou seu livro de direito comercial e deu um tapinha nas costas do amigo. Brad será o senador mais poderoso do Congresso, vocês 2 serão as advogadas idiotas que vão trabalhar para ele, eu serei o lobista que conseguirá todo o dinheiro necessário, e continuaremos sendo bons amigos. Quem se importa se as outras pessoas não entendem? Ele enfiou os livros em sua mochila. Para mim, já deu por hoje. Vamos beber uma cerveja. Emma! Brad exclamou. Os 2 rapazes guardaram suas coisas e se levantaram para ir embora. Becca olhou para Jack e perguntou. Ninguém está preocupado com o exame final do professor Morton? Eu estou, Jack respondeu. Mas me encontro num processo de infusão lenta que permite que meu cérebro absorva suas aulas terrivelmente entediantes em pequenas doses. Se meto tudo à força, a maior parte acaba vazando. Sim. Becca sorriu. É um grande plano para alguém que estuda durante todo o semestre. Mas os demais precisamos rachar de estudar, e às pressas. Rapazes, vão vocês. Gail e eu vamos ficar. Sem essa. Não sejam chatas. Jack franziu a testa. O exame final é daqui a 2 semanas, Becca o lembrou. Deem por encerrado o assunto por esta noite, e amanhã vamos investir um tempo extra. Pessoal, Bradley Jefferson Reynolds tem a solução para os seus problemas. Brad Arquiu as sobrancelhas. Devia ser uma surpresa, mas vejo que todos vocês têm de saber disso agora. Na próxima semana, conseguirei uma cópia do exame final de Direito Comercial do professor Morton. Para ser usada e abusada, se vocês julgarem conveniente. Papo furado, Becca o desafiou. Não é não. Tenho uma fonte, e isso é tudo que posso dizer por enquanto. Então, vamos todos beber uma cerveja para celebrar. Becca olhou para Jack que encolheu os ombros, em sinal de desdém, e afirmou. Quem somos nós para duvidar desse cara? Com relutância, Becca guardou suas coisas e disse a Gail. Será como aquela vez em que ele, no primeiro ano, prometeu a todos nós redações para o exame de História da Ásia. Ficamos acordados até às 5 da manhã, terminando o trabalho, depois que Brad teve um chilique. Lembra-se disso? Desta vez é diferente, Brad contrapôs. Claro que é. Becca pendurou a mochila no ombro, agarrou Brad pelo braço e pousou a cabeça no ombro dele, enquanto saíam da biblioteca. Mas gosto de você mesmo, quando não cumpre o que promete. Ainda que eu tire uma nota C e manche meu histórico acadêmico. Nenhuma das faculdades de direito mais prestigiadas do país aceitará para pós-graduação com uma nota C em seu histórico. Brad deu um tapinha na cabeça de Becca enquanto caminhavam. Parece que terei de cumprir o que lhe prometi. O 19th Bar, no bairro de Foggy Bottom, em Washington, tinha o público normal de uma noite de terça-feira. Ou seja, uma multidão de estudantes universitários no auge de sua existência. A maioria vinha de famílias ricas da costa leste e tinha planos associados a carreiras políticas ou direito. Alguns queriam outras coisas, mas eram minoria. Os amigos acharam uma mesa vazia junto à janela da frente, uma vidraça que permitia que os transeuntes observassem o interior do bar, invejando a vida dos jovens universitários a caminho do estrelato. Eles pediram cervejas e caíram em sua rotina comum de discutir política. Após alguns copos, Brad começou sua bravata recorrente e repleta de maldições sobre nunca ter existido um presidente americano que viveu realmente de acordo com seus princípios, e depois, governou da mesma maneira. Eles sempre se tornam vítimas da política de Washington, sempre cedem a interesses específicos. Alguém pode citar um presidente que tinha mesmo o povo em mente na maioria de suas decisões no poder? Nenhum tinha, e o atual também não tem.
É tudo uma questão de poder, manter o poder e repartir o poder com aqueles que investem o dinheiro neles. E você vai pôr um fim nisso tudo, certo? O Moret entendeu, BK. E vou começar com o escroque filho da puta, que se diz meu pai. Brad tomou um gole de cerveja. Assim que receber o diploma. Eu buscaria contatos e apoio antes de atacar meu próprio pai, Becca disse. Boa ideia. Brad apontou para Becca, e em seguida tomou outro gole de cerveja, como se estivesse num pub irlandês, prestes a começar uma briga. Limpou a boca com o antebraço, num gesto dramático, e encarou o teto do bar. Os outros começaram a rir ante o espetáculo. Brad continuou. Precisa vir de repente, de modo totalmente insuspeito. Sim, vou criar uma coalizão, e quando meu pai achar que está numa boa, vou mandá-lo para a prisão, como Giuliani fez com Teflon Don, aquele mafioso ceboso. Nem foi ainda aceito para pós-graduação, numa faculdade de direito, oficialmente reconhecida, e já se compara com Rudy Giuliani. Jack deu uma risada. Amo sua autoconfiança. Becca e seus amigos adoravam as tiradas de Brad. Jack e Gail as escutavam por entretenimento, mas Becca possuía uma percepção mais aguçada. Ela conhecia Brad melhor. Sabia de seus segredos, seus desejos e seus conflitos. Entendia que suas opiniões eram fruto da rebelião. Um pai opressivo que acumulou uma fortuna dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia da Costa Leste, tentava dirigir a vida do filho numa direção que Brad não desejava seguir. Numa mistura de rendição dissimulada e vingança secreta, Brad concordou com uma formação acadêmica na George Washington e, em breve, suportaria cursar pós-graduação numa universidade da Ivy League, o grupo das 8 universidades mais prestigiadas do país. No entanto, em vez de se juntar ao pai na roubalheira, como costumava dizer, Brad usaria o diploma pago por ele para algum dia acabar com a carreira do grande senhor Reynolds. Esse era o plano. Naqueles 3 anos de amizade, Becca encontrara o pai de Brad algumas vezes. O pai dela também o conhecia, pois tinha um relacionamento profissional com Reynolds. Todos os anos, o pai de Brad organizava um fim de semana na cabana de caça dos Reynolds, para onde alguns advogados ricos iam para caçar alces, fumar charutos e falar de negócios. No ano anterior, o pai de Becca fora convidado, e voltou para o lar dizendo que o senhor Reynolds era um verdadeiro idiota. Um homem frio e severo, que pressionava os filhos de maneira doentia. Becca nunca teve dificuldade para entender o ressentimento de Brad. Como punição pela ausência permanente do pai nos torneios de beisebol, nos treinos de futebol, nos jogos do Baltimore Orioles, em qualquer coisa no colégio, além de breves aparições em reuniões para tomar conhecimento das deficiências do filho, Brad decidiu utilizar a vontade do pai contra ele. Era um plano pérfido, que levaria anos para ser consumado. Se alguma vez se tornasse realidade, se o ressentimento de Brad não definhasse na maturidade, e se seus interesses não mudassem com o tempo, Becca considerou que não haveria pior tapa na cara de um pai do que o filho usar a educação paga por ele para liquidar sua própria carreira. Assim, Becca sabia que havia um propósito além das bravatas de Brad. Era terapêutico para ele tramar uma rebelião de muitos anos contra o pai. Era sua maneira de liberar sua frustração, sem arruinar o relacionamento com o pai, que na maturidade, talvez tivesse uma chance de conserto. Eles pediram mais cerveja quando Brad se acalmou. Todos vão para casa no Natal? Gail quis saber. Porque estamos indo para nossa casa na Flórida, minha mãe disse que vocês podem vir conosco. Meus pais me matariam se eu não fosse para casa, Becca revelou. Sim. Minha mãe não iria gostar. O Natal é uma data muito importante. Jack torceu o canto da boca. Talvez. Sério, Brad? Os olhos de Gail brilharam. Sim, talvez por alguns dias. A véspera do Natal e o Natal são o máximo de tempo que consigo ficar ao lado de meu pai. Talvez eu vá para a Flórida logo após o Natal. Caso contrário, voltarei para cá para esperar, neste lugar morto, o retorno de todos. Vamos passar o tempo na praia pensando no pobre Jack congelando de frio em Wisconsin, Gail brincou. Jogue sal na ferida, jogue, Jack resmungou. Vai ser muito divertido. Gail sorriu, animada. Vocês deviam pensar nisso. Jack tomou um gole de cerveja, e olhou para Becca e para Gail de novo. Talvez no recesso da primavera. Mas não posso fazer isso no Natal. A semana do saco cheio. Gail exclamou, arregalando os olhos. Meus pais vão para a Europa. Teremos a casa só para nós. A menos que vocês, rapazes, prefiram ir para South Beach para pegar umas garotas da Universidade de Miami, Becca sugeriu. Brad e Jack se entreolharam e trocaram brindes. Sim, nós avisaremos vocês sobre a semana do saco cheio. Talvez tenhamos de fazer uma breve parada por lá. Jack piscou, sorrindo. Seus idiotas. Gail gracejou. Todos riram e pediram mais cerveja. Faltavam 2 semanas para os exames finais. Naqueles dias todos pareciam imortais. Capítulo 4. Kelsey Castle. Summit Lake.
5 de março de 2012. Dia 1. Nas montanhas de Summit Lake, Kelsey Castle observava de um penhasco o sol nascente tingir de vermelho o horizonte e converter as nuvens esparsas em algodão doce cor de cereja. Ao longe, sobre o centro do lago, nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, o que fez Kelsey se lembrar de sua juventude. As pancadas de chuva iluminadas pelo sol que sempre aconteciam em seu aniversário, e a risada sonora de seu avô ao ver as nuvens chegarem. O aguaceiro vinha rápido, e seu avô murmurava junto ao seu ouvido, enquanto gotas de água rolavam pelos rostos, se pregavam as roupas contra os corpos. Feliz aniversário para a fazedora de chuva. Todas as outras pessoas corriam em busca de abrigo, com jornais ou jaquetas sobre a cabeça, mas Kelsey e o avô dançavam e chutavam poças enquanto a chuva caía. Ao mesmo tempo, um céu azul luminoso, pouco além das nuvens carregadas, lançava raios de sol e iluminava os pingos como diamantes se precipitando do firmamento. E tão rápido quanto a tempestade surgia ela desaparecia, deixando árvores gotejantes e poças na rua que refletiam o céu azul. Era um fenômeno estranho, que Kelsey começou a amar. Pelo fato de acontecer todos os anos, em seu aniversário, tornou-se uma marca especial em sua vida, que dizia que alguém, em algum lugar, zelava por ela em seu dia especial. Pelo menos, era o que seu avô sempre dizia. Kelsey caminhou até a beira do penhasco, e respirou fundo diversas vezes, para pôr a respiração sob controle. Ela chegará a Summit Lake na noite anterior, e logo cedo deixou o hotel. Em meio ao silêncio e tranquilidade das horas do amanhecer, Kelsey levou 20 minutos para conhecer o centro da cidade, passando por lojas e galerias, e explorando ruas secundárias para sentir o lugar. Após 2 voltas ao redor da praça principal, a cachoeira foi a próxima parada. Era, além do próprio lago, a atração mais famosa que a cidadezinha tinha para oferecer. E naquele momento, parada sobre o penhasco de origem da cachoeira, observando o nascer do sol e a cidade, Kelsey desejou telefonar para Pen Courtney e agradecê-lo por tirá-la da cidade e de sua casa. Por lhe dar algum tempo em outro lugar, que ela não queria admitir que precisava. Existiam livros e especialistas que talvez a ajudassem, mas Kelsey não era do tipo que confiava nessas ajudas estruturadas. Sempre confiou na força interior para superar as dificuldades da vida, e não seria diferente em relação àquela dura situação. A cachoeira tinha 30 metros de altura, e caía rente à face da montanha, atingindo a lagoa abaixo. Abetos ficavam ao lado da queda d'água, e cobriam a encosta, fundindo-se com a mata densa que isolava a lagoa. No lado oposto das árvores, o lago Summit tomava forma. Do ponto de observação de Kelsey, sobre o penhasco, a cidade parecia um cartão postal. Uma rua principal, a Maple Street, cortava o centro de Summit Lake, com 5 transversais, cada uma delas com diversas lojas, boutiques, restaurantes e galerias, que Kelsey conhecera mais cedo. Na extremidade norte, ficava o Winchester Hotel, um prédio vitoriano antigo que hospedava os turistas de Summit Lake havia décadas, e onde Pen Courtney providenciara a estada de Kelsey. A 5 quadras do Winchester, na extremidade sul da Maple Street, a igreja de São Patrício constituía uma estrutura majestosa, construída com pedras brancas e decorada com portas de entrada góticas de madeira e uma torre alta, que parecia uma agulha pronta para perfurar o céu. No lado leste, ficava a vasta extensão do lago, em cuja homenagem a cidade fora batizada, que junto com as montanhas do lado oeste, onde Kelsey estava, encaixava a cidade de Summit Lake num cenário aconchegante, conhecido por casas de veraneio e escapadas de fim de semana. As residências se espalhavam pelas encostas das montanhas e circundavam o lago. Algumas se apoiavam sobre estacas na água. Essas palafitas, com telhados cobertos com telhas e grandes janelas salientes, eram arranjadas em 2 fileiras longas e arqueadas, o que permitia a cada uma delas uma bela visão do lago. Naquela manhã, as janelas refletiam a luz do sol, como uma explosão de estrelas. Kelsey observava tudo. Em algum lugar naquela cidade turística singular, uma garota fora assassinada. Parecia um lugar muito agradável para uma coisa assim acontecer. Observando o Summit Lake do penhasco, Kelsey sentiu-se ligada à cidade, que tinha uma história para lhe contar. E ainda que Pen Courtney a enviasse para lá para ela recuperar lentamente sua altivez, para resgatar suavemente a profissão que dominou até pouco tempo atrás, Kelsey não pretendia relaxar. Havia entrevistas a fazer, fatos a coletar e provas a descobrir. No entanto, Pen sabia o que estava fazendo. Kelsey passará o fim de semana em Miami, investigando o caso Eckerley e coletando os detalhes escassos acerca da morte da garota. Naquele momento, em Summit Lake, ela fazia um reconhecimento da cidade, vasculhando pontos de vista, traçando seu caminho para a descoberta. Mergulhando num mundo distinto e num cenário desconhecido. Kelsey estava de volta à ação, e em 5 semanas, era a primeira vez que se sentia viva. Kelsey sabia, porém, que o recreio não duraria para sempre. Viera a Summit Lake para escrever a história do assassinato de uma garota, mas também para sossegar seus demônios interiores. Isso exigiria autorreflexão, algo em que ela não era boa. Sentada na beira de uma pedra, Kelsey respirou fundo. O riacho murmurava, com a correnteza arrastando a água transparente ao redor das rochas e sobre troncos submersos, dirigindo-se para a beira do penhasco, onde a água começava a rugir enquanto caía. Observando a água escorregar sobre a borda, Kelsey sentiu um pingo de chuva bater de leve em seu nariz. Em seguida, outro e outro mais.
Após um minuto, um chuvisco começou a se precipitar, evoluindo aos poucos para uma chuva forte, que bombardeou o riacho e agitou sua superfície. Sorrindo, Kelsey sentia a chuva encharcá-la, molhar suas roupas e emaranhar seus cabelos. Ela dirigiu o olhar para o lago Summit. As palafitas continuavam iluminadas pela luz do sol da alvorada. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol, e nem era seu aniversário. Capítulo 5. Becca Eckersley. University George Washington. 2 de dezembro de 2010. 14 meses antes de sua morte. Com o braço, Brad apoiava a cabeça de Becca, deitada em sua cama. Passava das 3 da manhã, e não era incomum que a dupla preenchesse as horas vazias da noite com conversas. Eles falavam de seus sonhos após se tornarem advogados, de litigarem ações judiciais perante a Suprema Corte, e de mudarem a maneira como Washington funcionava. Conversavam sobre que faculdade de direito escolheriam para sua especialização, se isso fosse possível. Falavam de amor e do que cada um esperava de um parceiro perfeito. Essas discussões que varavam a madrugada, que beiravam o íntimo, mas nunca atravessavam para esse território, não eram mantidas de propósito em segredo para Gail e Jack. Simplesmente aconteciam dessa maneira. Sem discutir o porquê, Gail e Jack nunca compartilhavam suas noites. Elas só existiam entre Becca e Brad. Tudo bem, Becca, me diga algo que seja um empecilho absoluto para namorar alguém. Pelos nas costas, Becca respondeu, sem hesitar. Pelos nas costas? Fala sério. Como um cara pode evitar pelos nas costas? Depuis l'endos ou raspando. Pelos nas costas são algo totalmente broxante. E se você namorar um cara durante 2 meses, gostar dele de verdade, e então, descobrir que ele é super peludo? Termino ou namoro, Becca afirmou. Simples assim? Bem, esse é o seu cenário. Não aceito a premissa da situação, pois jamais chegaria ao ponto de realmente gostar de um cara que tivesse um monte de pelos nas costas. Mas como você saberia? É pleno inverno, e você nunca viu o cara sem camisa. Você não deveria lidar com o problema antes de dar o fora nele? É um problema menor. Comer com a boca aberta é um problema menor. Pelo nas costas é algo muito pior. Tudo bem. Brad se virou e apoiou a cabeça na mão, com o cotovelo dobrado, de modo que eles ficaram cara a cara. E as minhas costas? Qual é o aspecto delas? O que é isso? Um teste? Só quero ver o quão sensível você é em relação a algo que a incomoda tanto. Tudo bem. Alguns folículos não ameaçadores nas omoplatas, e um tufo benigno na parte inferior das costas. De modo geral, suas costas são perfeitamente aceitáveis. Você tem um tipo de fetiche desagradável, hein? Essa descrição foi bastante precisa. Passamos cerca de 100 noites deitados um perto do outro, conversando até o nascer do sol. Acho que conheço bem a aparência de suas costas. Além disso, vi você e Jack jogando vôlei no início do ano letivo. As costas de vocês dois são aceitáveis. Becca se virou e pôs as mãos sob a cabeça. Ela usava uma camiseta rosa, que estava justa ao redor do peito. Quando ergueu os braços, os 2 ossos pélvicos se revelaram, situados pouco acima da cintura da calça de moletom. Brad sempre a achou bonita, com seus cabelos loiros, pele bronzeada e dentes perfeitos. Em todos os lugares que Becca entrava, sempre atraía os olhares masculinos. Mas os momentos que Brad mais gostava eram aqueles, quando Becca era toda sua, com ninguém mais por perto para roubar a atenção dela. Ela ficava mais bela naquele cenário íntimo, deitada na cama dele, relaxada e contente, não tentando ser vistosa. Brad sabia que aqueles curtos períodos durariam somente até a luz da manhã, motivo pelo qual ele o saboreava tanto. Chegaria um momento em que ele revelaria para ela seus sentimentos, mas queria que as coisas acontecessem naturalmente, sem forçá-las. Ele sabia que era a melhor maneira para um relacionamento longo começar. E, de alguma forma, para um cara de 21 anos, cheio de testosterona, deitar ao lado de Becca todas as noites nunca gerou uma ansiedade por sexo. Brad sempre se sentia contente com o fato de conversar e explorar a mente dela, e quando Becca adormecia, de escutar sua respiração. Houve, é claro, aquela noite no primeiro ano da faculdade, quando eles voltaram de uma festa, num porre homérico de vodka, e acabaram se beijando no dormitório dele antes de perderem a consciência. Brad e Becca nunca conversaram sobre aquela noite, nunca discutiram se algum sentimento se desenvolvera. Em vez disso, o fato ficou escondido sob a fácil cobertura da embriaguez, e os dois fingiram não se lembrar do incidente. Agora, 3 anos depois, jamais se insinuaram desde aquela ocasião, embora isso só fizesse Brad se apaixonar ainda mais por ela. Talvez acontecesse algo entre eles após a formatura, quando estivessem fora do ambiente da faculdade e longe de Jack e Gail. Quem sabe então fosse menos embaraçoso. E tudo bem, ele podia esperar. Brad escutou a respiração de Becca assumir um ritmo lento e profundo quando ela adormeceu. Ele apoiou a cabeça no travesseiro, encostando a testa na têmpora dela e pousando o braço sobre os 2 cumes dos ossos pélvicos dela.
Brad Saru as palpebras. Naquelas noites, o sol sempre nascia muito cedo. Pela manhã, Becca nunca permanecia muito tempo, e a cama sempre estava vazia quando Brad acordava. Entusiasta de corridas e viciada em estudos, ela devia estar correndo pelo campus com fones de ouvido, ou na biblioteca, com os cabelos presos num rabo de cavalo, óculos em vez de lentes de contato e uma xícara grande de café perto do lugar onde estudava. Provavelmente, direito comercial. Os exames finais aconteceriam em 2 semanas, e Brad sabia que ela vinha se esforçando. Brad achou o bilhete de Becca sobre o travesseiro, onde sempre os deixava. Algumas vezes num post-it, outras num pedaço rasgado de folha de fichário, e ainda outras num guardanapo. Continham suas palavras, e era algo que ele adorava. Bilhetes como aqueles se destinavam a ser lidos e jogados fora. Descartados, sem pestanejar. Mas Brad nunca era capaz de se livrar deles. Nesse vinha escrito: B, eu me diverti muito ontem à noite. Obrigada por dividir seu travesseiro. Não encane, suas costas parecem ótimas para mim. B. Brad dobrou o post-it e o colocou na caixa de sapatos sob sua cama, que continha todas as outras mensagens bebê deixadas por Becca ao longo dos anos. Em seguida, tomou um banho e trabalhou o dia todo em seu plano. Becca lhe disse que não estava bem preparada para os exames finais, e aquilo era toda a motivação de que ele precisava. Brad tinha de cumprir o que prometera a ela. Levou a maior parte do dia, e foi preciso uma ajuda secreta. Mas, quando Brad surgiu na biblioteca naquela noite, ostentava uma expressão de satisfação. Era tarde. Gail e Becca já tinham ido embora. Apenas Jack estava ali, sentado a uma mesa e lendo com toda a atenção um livro didático, com anotações espalhadas ao seu redor. Consegui, Brad afirmou, ao chegar próximo da baia levemente iluminada que marcava o lugar de estudo deles. Uma lâmpada elétrica única e embutida, que contrastava fortemente com os arredores escuros da biblioteca, iluminava a mesa de Jack. Com frequência, eles estudavam ali. Uma área do 2º andar, onde publicações antigas se encontravam guardadas em estantes de metal marrom. 4 mesas tinham sido abandonadas, mas durante o 1º ano de faculdade, eles as espaçaram e as limparam, e rosquearam novas lâmpadas elétricas. Quando o estudo sério era necessário, eles utilizavam as mesas, que ofereciam privacidade. Quando o estudo em grupo era mais fácil, sentavam-se à mesa grande, com lâmpadas de teto verdes embutidas. Não havia movimento nessa parte abandonada da biblioteca, e eles jamais precisavam se preocupar com o barulho que faziam. Abriam latas de cerveja gelada, após sessões de estudo particularmente boas, ou no fim de semana dos exames finais, quando sabiam que não voltariam à biblioteca por semanas. Brad conseguia desarmar o alarme de uma porta de emergência quase nunca usada, e ela se tornou a rota de fuga dos garotos quando a biblioteca fechava, e eles permaneciam para horas extras de estudo. Conseguiu o quê? Jack se reclinou na cadeira para se livrar da tensão nos ombros. Brad sorriu, e balançou uma chave entre o polegar e o dedo indicador. Acesso ao escritório de Milford Morton e ao exame final de direito comercial. Como? Jack quis saber. Brad se aproximou. Mike Swagger. Ele me disse que conseguiu a chave com alguém no ano passado, mas, como o velho professor Morton estava de licença sabática, Mike nunca a usou. Tive de implorar para que a entregasse para mim. Mike me garantiu que se alguém importante ficar sabendo que ele me deu essa chave, vai cortar fora o meu saco. Literalmente. Jack pegou a chave e a estudou. Durante todo o ano, circulou pelo campus, e sobretudo entre os cerca de 100 alunos do curso de Direito Comercial do professor Milford Morton, a história lendária de que alguém tinha a chave de sua sala. E, nos anos anteriores, operações secretas foram realizadas para se perpetrar o roubo do exame final. As histórias eram muitas e, em geral, não passavam de conversa fiada, Jack pensava. Até aquele momento. Até segurar o que supostamente era a chave da sala do professor. Jack a estudou por mais algum tempo. Não, é tudo parte da lenda, ele por fim afirmou. O que quer dizer? Brad, você não será assim ingênuo quando seu oponente tentar colocá-lo contra a parede na sala do tribunal, não é? Pense nisso. A chave aparece após a licença sabática de Morton. Desse modo, não há ninguém para confirmar se de fato funciona. Nós tomamos todas as providências para usá-la, incluindo arrombar a entrada do prédio, e então bancamos os idiotas quando, diante da porta da sala do professor Morton, no meio da noite, forçamos a fechadura com uma chave que não funciona. Savager falou que a conseguiu no ano passado com um veterano que invadiu a sala de Morton um ano antes e achou uma cópia do exame. A prova de múltipla escolha exata, palavra por palavra. Certo. 3 anos atrás. É como um sujeito que tem um primo que conhece um cara que teve o rim roubado. Do que você está falando? O cara conhece uma garota e a acompanha até um hotel. Ao acordar, descobre que está dentro de uma banheira cheia de gelo, com um bilhete que pede para ele chamar imediatamente uma ambulância, porque seu rim foi roubado para ser vendido no mercado negro. Cala a boca, Jack. Essa chave é de verdade. Assim como a história do rim roubado. Brad arrancou a chave da mão de Jack. Confie em mim. Funciona. É o que Mike Swagger diz. Quantas vezes o cara já repetiu de ano? Você está com medo, Jack Boy? Você precisa mesmo de uma cópia da prova?
Achei que estivesse tirando boas notas nesse curso. Estou indo bem, mas o professor Morton é muito chato e confuso. Assim, por que não contar com uma pequena ajuda? Depois de um breve silêncio, Brad prosseguiu. Sei que Becca pode usar. Ela está se esforçando muito. Esforçar-se para nossa querida amiga não significa batalhar uma nota A. Para a estudante perfeita, basta tirar uma nota B pela primeira vez na vida. Ela está falando de uma nota C se as coisas forem mal. Talvez pior. Becca sempre diz que vai tirar C, até sua pontuação chegar e ela manter a média 4 que tem tirado desde o primeiro ano. Essa é a mágica que ela faz. Becca chama a atenção para si, e depois, todos a parabenizam por superar o desafio e obter uma nota A. Não caia nessa, Brad. Você não vai se safar dessa, Jack. Me safar do quê? Nós vamos invadir aquela sala. Seremos expulsos se formos pegos. Jack Sorio. Não deixaremos que nos peguem. Capítulo 6. Kelsey Castle. Summit Lake. 6 de março de 2012. Dia 2. Em sua segunda manhã em Summit Lake, no Winchester Hotel, Kelsey acordou sob um maravilhoso edredom. Sair da cama quente não foi tarefa fácil, mas viera até ali para caçar uma história, e nesse dia, a corrida teria início. Também viera para se restabelecer, e nas últimas semanas os exercícios físicos deixaram de fazer parte de sua rotina. Corredora matinal, Kelsey percorria 6 quilômetros ao longo da praia, em Miami, algumas vezes por semana. Os médicos restringiram sua atividade durante as 2 primeiras semanas de convalescença. A falta de motivação e o medo impediram a prática depois disso. No entanto, nesse dia, ela acordou com ânsia de malhar e suar. Na manhã gelada, Kelsey pegou o caminho que atravessava a mata e levava até a cachoeira. Houve um instante de hesitação, pouco antes da entrada na vegetação. Deixar a área aberta do centro da cidade, onde as pessoas passeavam e faziam compras, o que dava uma vibração genérica de presença, para entrar na mata escura e vazia fez o coração de Kelsey palpitar. Ter ficado sozinha em sua casa no mês anterior era uma coisa. Lá, ela podia trancar a porta e fechar as janelas. Era onde Kelsey se sentia mais tranquila. No entanto, correr sozinha na mata trouxe de volta o temor do qual ela vinha tentando se livrar. E que começava a odiar. Não. Não faça isso consigo, Castle. Respirando fundo, Kelsey entrou no bosque bem devagar. Usava short e camiseta de corrida de mangas compridas. Os cabelos castanho se estavam presos para trás por uma faixa. Depois de 400 metros, ela passou a desenvolver boa velocidade. Suas longas e musculosas pernas brilhavam por causa da transpiração. Kelsey descobriu que aquela era uma trilha popular, e começou a acenar e desejar bom dia para os demais corredores. Quanto mais gente passava, mais ela se acalmava. Após 800 metros, Kelsey se deteve, averiguando o matagal escuro em cada lado seu. Sentiu-se segura. A trilha era escura, com apenas vislumbres da luz do sol entre a vegetação, mas uma manhã primaveril sem nuvens a saudou quando ela emergiu na cachoeira, quase 2 quilômetros depois. Alguns corredores se reuniam ao redor da lagoa, erguendo os olhares para a água em queda e para a luz do sol matinal que tomava a névoa. Outros, sentados em pedras, mergulhavam os pés na água azul. Kelsey fez uma contagem rápida e constatou que 30 pessoas se moviam ao redor da cachoeira. Na véspera, o lugar estava vazio. Prendendo melhor os cabelos, Kelsey se encaminhou para a água. Sentiu os pulmões doerem, reação que uma corrida de 2 quilômetros normalmente não costumava lhe provocar. Quando alcançou a lagoa, Kelsey respirou fundo algumas vezes e contemplou a água, como todos os demais. Qual é a atração desta manhã? Kelsey perguntou a uma jovem. É cachoeira, a garota respondeu, sorrindo. Mas todos vêm só para observar a cachoeira? Sim. Bem, não. Não só a cachoeira. Nas manhãs sem nuvens, quando o sol alcança certo ponto sobre o horizonte, atinge a água diretamente e ricocheteia no granito atrás da cachoeira. Por alguns minutos, é lindo demais. Então ela apontou. Veja. Kelsey viu quando a luz do sol se introduziu através da cachoeira e iluminou o penhasco atrás dela. A queda d'água ficou iluminada por trás, e por 2 minutos, a montanha sangrou líquido laranja incandescente em sua encosta. Foi uma visão mágica, que Kelsey jamais vira nas planícies da Flórida. Chan 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 chan. A garota exclamou. A cachoeira do sol da manhã. Segundos depois, o sol atingiu a água num ângulo distinto, e o brilho alaranjado se desvaneceu. É isso aí. A jovem sorriu largo. Maravilhoso. A garota fez uma pausa, quando desviou o olhar da cachoeira, e fez contato visual com Kelsey. O céu tem de estar limpo. Sem nuvens ou quase sem nuvens. E o sol tem de estar no ângulo correto. Alguns de nós somos fanáticos pelo espetáculo. Eis porque o lugar fica tão cheio em manhãs assim. Suponho que seja sua primeira vez aqui. Sim, primeira vez.
Desculpe, mas, você não é Kelsey Castle? Sim, Kelsey respondeu sorrindo. Leio seus artigos. Ou seja, leio a revista Events. E li seu romance. Na realidade, é um livro a respeito de um crime real. Não ficção. A garota tornou a sorrir, agora um pouco nervosa. Foi o que pensei. Era muito bom. Eu a reconheci por causa de sua foto na orelha do livro. Não deu para não notar seus belos olhos castanhos. Obrigada. Bem-vinda a Summit Lake. Eu me chamo Rai. Prazer com Hekla, Rai. Rai deu uma pancadinha no queixo com o dedo indicador, reforçando a confiança para fazer a próxima pergunta. Enfim, com mais uma pancadinha, apontou para Kelsey. Você está aqui para investigar o assassinato de Becca e Curley? Kelsey ergueu a cabeça. Sim, estou aqui para fazer algumas perguntas a esse respeito. Esse caso está ganhando força. Você está escrevendo um artigo sobre Becca para Events? Vai depender do que eu descobrir. E o quê? Já descobriu alguma coisa? Kelsey H. Kraka. Ainda não entrevistei ninguém, nem escrevi uma única palavra. Cheguei aqui há 2 noites. A cidade está bastante abalada com o episódio, sabe? Sobretudo porque a polícia não quer dizer nada acerca do caso. É sempre sem comentários sobre isso e sem comentários sobre aquilo. Ninguém faz ideia do que está acontecendo, e todos se sentem muito frustrados. E assustados também. Só queremos algumas respostas, e o silêncio da polícia acerca dos detalhes é estranho. Mas esta é uma cidade pequena. Muitas coisas estranhas acontecem. Sou de Miami. Ou seja, não conheço cidades pequenas. Porém, de uma coisa tenho certeza, alguém sempre sabe algo. Assim, ou essa pessoa ainda não foi encontrada, ou não decidiu falar. A quantidade de gente começou a diminuir. Muitas pessoas pegaram a trilha através da mata, enquanto outras optaram pelas trilhas em cada lado da lagoa e desapareceram perto de caminhos em zigue-zague. Espero que tenha sorte durante sua estada, Kelsey. Apenas lembre-se de que Summit Lake não é igual a Miami. As pessoas fazem as coisas de outro modo aqui, sobretudo os nativos. Eles se protegem muito. Assim, tome cuidado com sua abordagem. Obrigada pelo ótimo conselho, Rai. Trabalho no café no centro da cidade. Apareça lá um dia desses. Vou aparecer, Kelsey disse sorrindo. Você corre? Estou voltando à prática. É mesmo? Eu também. Mas não durante as manhãs. Estou sempre no café. Você está voltando para a cidade? Sim. Importasse se eu acompanhá-la? Claro que não. Elas correram sob a proteção do bosque. Em silêncio, Kelsey se manteve perto da garota, esforçando-se para manter o ritmo e feliz pela companhia. Seus pulmões doíam e suas pernas ardiam, uma boa dor e uma boa ardência. Ela se recuperava, emergindo de um estado de desagregação em que muitas outras pessoas ficaram presas, mas do qual Kelsey Castle se determinará a escapar. 1 hora depois de banho tomado e vestida de maneira apropriada, Kelsey dirigiu-se ao departamento de polícia de Summit Lake. Situado perto do quartel do Corpo de Bombeiros, na Minnelah Avenue, a 1 quadra a oeste do centro da cidade, o prédio de tijolos vermelhos parecia velho e desgastado. Faltava reboco entre muitos tijolos, e os degraus de concreto estavam lascados nas beiras. Em toda a fachada, resíduos de ferrugem escapavam das barras de reforço e tingiam os tijolos como ferimentos sangrentos. Os otimistas diriam que o edifício tinha personalidade. Os realistas afirmariam que precisava de uma reforma completa. Ele não seria apropriado na Maple Street, perto de lojas e galerias impecavelmente cuidadas, mas numa rua lateral, era discreto e invisível. Kelsey subiu 3 degraus e abriu a porta. Dentro, um homem agradável com um crachá perguntou-lhe como poderia ajudá-la. Estou aqui para conversar com o delegado Ferguson. Meu nome é Kelsey Castle. Trabalho para a revista Events e estou escrevendo um artigo sobre o caso Curley. Já recebi alguns outros jornalistas. Um sinal nada bom. O caso está atraindo alguma atenção, eu sei. Espere só um minuto, senhorita. Vou ver se o delegado está. Kelsey deu uma volta pela área de recepção do pequeno prédio e leu as manchetes dos artigos emoldurados pendurados na parede. Aquela era mesmo uma cidadezinha, Kelsey pensou. As manchetes falavam da inauguração de lojas, do 50º aniversário de casamento de um casal de idade avançada e do festival de inverno. Um assassinato era algo não só estranho para aquele município singular, mas também não desejado. Kelsey se perguntou o quão bem equipada a polícia estaria para lidar com o crime. Kelsey Castle? Está correto? Ao se virar ela viu Stan Ferguson, um homem que Kelsey conhecia de sua pesquisa e com quem falará na semana anterior, enquanto planejava sua viagem. Ele aparentava ter 60 e tantos anos, e o cigarro apagado que pendia de sua boca era, sem dúvida, a origem das rugas que vincavam seu rosto. O mesmo hábito contribuía para sua voz grossa, que trazia à lembrança um homem se recuperando de uma laringite. Sim, Kelsey respondeu. Eles se cumprimentaram, e o delegado Ferguson apontou para a porta da frente, apertando o cigarro apagado entre os dedos. Você se importa se conversarmos do lado de fora? De jeito nenhum. Os dois foram para a calçada, em frente ao prédio antigo. O delegado acendeu o cigarro como fizera 1 milhão de vezes antes.
Quando falou, a fumaça escapou por suas narinas. Em que posso ser útil, Sorta? Castle. Estou aqui para escrever um artigo sobre Becca e Curley. Gostaria de saber se há algo que o senhor pode me falar a respeito do caso. Posso falar muita coisa, depende do que você quer saber, o delegado disse sorrindo. Essa é sua força policial, certo? O senhor está no comando aqui? Nunca tive outro emprego. Trabalho aqui há mais de 40 anos. Kelsey tirou um bloco de anotações da bolsa. O senhor pode me falar um pouco sobre a noite em que Becca foi morta? O delegado deu uma tragada e olhou na direção do lago. Becca e Curley foi assassinada numa noite de sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O quê? 2 semanas atrás? Já. Ela estava sozinha na palafita da família na ocasião de sua morte. Você já viu as fileiras de palafitas? Ferguson indicou o lago. Kelsey assentiu com um gesto de cabeça. Lembrava-se das fileiras de palafitas que vira durante seu passeio até o alto da cachoeira. Ela veio para cá da Universidade George Washington, onde era aluna de pós-graduação, para estudar. Ficar longe das distrações, suponho. Becca falou com os pais mais cedo, uma ligação que fez de seu celular de manhã. E uma segunda ligação, feita do telefone da casa do Curley, pouco depois das 7 da noite. Às 10 da noite, mais ou menos, um vizinho notou que a porta do pátio do Curley estava aberta. Com a temperatura abaixo de 0, ele desconfiou que algo estava errado. Foi até a casa e encontrou Becca inconsciente no chão da sala de estar. O delegado deu outra tragada. A garota morreu no hospital Summit Lake na manhã seguinte. O senhor foi até a casa naquela noite? Kelsey quis saber. O delegado assentiu. Pode descrever a cena, delegado? Provas de uma luta. Luta feroz. Móveis quebrados, banquetas viradas e assim por diante. O material de estudo de Becca estava espalhado pelo chão. A louça, quebrada pela cozinha toda. Assim, concluímos que a maior parte da luta aconteceu ali. No entanto, nenhuma prova de entrada forçada, nenhuma janela quebrada, nem fechaduras arrombadas. As portas se achavam todas em bom estado, e todas as janelas estavam fechadas. Então, ela abriu a porta para ele? Kelsey perguntou. Ou ele tinha uma chave? Ou já estava na casa quando ela chegou? Algumas possibilidades distintas. Qual o senhor leva em consideração? Duvido que ele tivesse uma chave. A família era responsável por todas elas, tanto os pais quanto os filhos. Nenhuma duplicata. Nenhuma estava escondida, nem os vizinhos possuíam alguma. Também duvido que o assassino estivesse na casa antes de Becca chegar. Havia um sistema de segurança que permanecia ligado quando os Curley se achavam fora da cidade. Consultamos a empresa de segurança, que nos forneceu um relatório de todas as vezes em que o código de segurança foi digitado. No dia em que Becca foi morta, o código foi registrado às 3 da tarde, provavelmente, quando Becca chegou à cidade. Ela desligou o sistema quando entrou na casa. Aí, meia hora depois ao sair, Becca o religou. Uma terceira e quarta vezes perto das 7 da noite, quando ela voltou para casa. Assim, parece que Becca o desligou quando chegou à residência, e em seguida, ativou-o imediatamente, sabendo que não tornaria a sair. Isso coincidiu com o telefonema que ela deu para os pais mais ou menos nesse horário. Então, de novo, o código foi digitado às 8 da noite, mais ou menos. Quando ela abriu a porta para o assassino. Essa é a ideia, senhorita. Então era alguém que ela conhecia. É uma hipótese, sim. Minha, talvez. Mas não é a mais aceita. Não. Qual é a hipótese mais aceita? A bolsa da vítima sumiu. Assim, algumas pessoas aqui chegaram à conclusão de que foi um arrombamento que acabou mal. Mas sem pistas? Ainda sem pistas. O senhor tem alguns suspeitos? Eu suspeito de muita gente. Sempre suspeito. Mas checamos todas as pessoas da lista. Familiares? Todos limpos. Álibi sólido sem nenhum motivo. Família boa, muito próxima. Rica e bem apessoada. Os pais não estão mais em meu radar, e Becca só tinha um irmão, que estava em Nova York na noite do crime. Namorados? Trabalhando nisso. Depois de uma breve pausa, Kelsey afirmou. Estou tentando conseguir o laudo da autópsia. E talvez as anotações dos paramédicos, que chegaram primeiro à cena do crime. Posso conseguir acesso a esses documentos com o senhor ou seu departamento? O delegado termina de fumar su cigarro. Do que a senhorita está atrás nesse caso? Da verdade. O delegado deixou escapar uma risada grosseira. E vai descobri-la antes de mim? Antes ou depois, senhor? Estou aqui só para escrever um artigo para minha revista, e não para me intrometer em seu caminho. Mas quero escrever um artigo preciso. Quero relatar o que realmente aconteceu, e não o que uns e outros acham que pode ter acontecido. Sinto muito por essa garota que morreu de forma trágica, e por sua família. E por esta cidade, e por esse departamento de polícia. Assim, quando escrever sobre tudo isso, quero ter certeza de que entendi corretamente as coisas. Por um instante, o delegado fechou os olhos. Desculpe-me por atacá-la. Nunca tivemos tanta imprensa por perto, fazendo perguntas e criticando tudo o que fazemos. Vamos fazer um trato, delegado. Além de um jornal ou dois de grande circulação, a Eventes será a maior publicação a cobrir essa história.
Se o senhor me der uma mão, e só a mim, se me der acesso exclusivo àquilo que sabe, eu garantirei que tudo que vier a ser publicado, terá de ser aprovado primeiro pelo senhor. E se eu não gostar do que você escreveu? Vai para o lixo, e eu começo de novo. Kelsey sabia muito bem que Penn Courtney desaprovaria uma promessa assim. Em geral, essa política era reservada para ele. Refletindo a respeito, o delegado projetou o queixo um pouco para frente. Até agora, escreveram algumas coisas desagradáveis a nosso respeito. Disseram que não sabemos trabalhar e que estamos fazendo tudo errado. O senhor tem mais de 40 anos de experiência, certo? Sem dúvida. Não 40 anos de casos de homicídio, mas recebi formação para isso e participei indiretamente da solução de homicídios em condados vizinhos. Do meu ponto de vista, está a sua cidade, e ninguém a conhece melhor. Se alguém vai solucionar esse caso, será o senhor e sua equipe. Assim, me ajude. E, ao longo do caminho, se eu deparar com algo útil, o senhor será o primeiro a saber. Espere um pouco. O delegado subiu os degraus e desapareceu no interior do prédio. 15 minutos depois, ele voltou trazendo uma pasta volumosa. Ferguson voltou a direcionar o olhar para o lago. Em seguida, entregou a pasta para Kelsey. Isso é tudo que tenho até agora. Sobre o caso Eckerley. Ferguson assentiu com um gesto de cabeça. O senhor está dando isso para mim? Kelsey Appenhow a pasta. Eu sei quem você é. Já li seus artigos, e sei que é uma profissional imparcial. Há alguns jornalistas picaretas por aqui, e eles vão publicar qualquer coisa que venda. Quanto mais sensacionalista, melhor. Mas é a verdade. Ele fez um gesto negativo com a cabeça. Ela fica em banho-maria para eles. Eu incluo a senhorita e todos os seus prêmios num padrão distinto. Rapidamente, Kelsey guardou a pasta em sua bolsa. Obrigada por sua confiança. Além de tudo isso, um par de olhos frescos nunca é prejudicial. E eu não lhe passei nenhuma dessas informações, se alguém perguntar. Oh, Sr. Comanda este lugar. Então, quem iria perguntar? O costume va comandar. Os caras do Estado estão aqui agora. Quem? Os detetives estaduais, designados pelo escritório do promotor público. Pode-se dizer que colocaram algemas em mim e em meu departamento. Não só em nós aqui, em Summit Lake, mas também no xerife do condado. Eles tiraram esse caso de nossas mãos e fim de papo. Nos primeiros dias, eu me envolvi na investigação, mas aí eles assumiram sob o pretexto de que são mais bem preparados do que meu pequeno departamento para solucionar um homicídio. Como isso aconteceu? Política. Becca foi assassinada em minha cidade. Mas como somos muito pequenos, o pai dela pressionou o governador, que é próximo dele, e o governador pressionou o promotor público. Em seguida, a polícia estadual veio para cá, para se certificar de que sabíamos o que estávamos fazendo. Na sequência, os detetives estaduais apareceram e me lembraram de que ninguém aqui jamais tinha lidado com um homicídio antes. Não discuto esse ponto. No entanto, se eu tivesse uma saleta e um fluxo livre de informações, seria capaz de solucionar o caso. A família de Becca não é de Greensboro. O delegado assentiu. Como o pai dela, advogado de Greensboro, pode controlar a informação que a polícia recebe aqui, em Summit Lake? Dinheiro e conexões. Ferguson esfregou o polegar no indicador. Mas por quê? O pai dela não quer o caso solucionado mais do que qualquer outra pessoa. Tenho certeza de que quer, mas da maneira dele. O pai de Becca deseja estar no comando de todos os detalhes. Dizem que ele está se preparando para deixar sua atividade privada para se candidatar a um cargo de juiz. E se for revelado que sua família, sua filha em particular, estava fora de controle? Bem, isso parece ruim para ele. Como pode se tornar juiz e controlar o público se não conseguia controlar a própria filha? Kelsey fez algumas anotações. Essa teoria do roubo que acabou mal veio do pessoal do Estado. O delegado assentiu. Mas o senhor não está de acordo com ela? Não tem nada a ver. Por um instante, Kelsey permaneceu calada, pensando. O senhor disse que precisava de um fluxo livre de informações. Como que? A senhorita me perguntou sobre os prontuários médicos e da autópsia, e eu ainda não vi nada disso. Em seguida, o delegado pescou um novo cigarro de seu bolso, colocou-o na boca, pegou o isqueiro e o acendeu. Acho que não cuidei desta cidade, que foi minha por décadas, tão bem quanto eu imaginava. Soltiu a Fiamaca. Mas nem um minuto se passa sem que eu pense naquela garota, que morreu aqui. Kelsey não tirava os olhos de Stan Ferguson, um homem atormentado por um assassinato que jamais teria a chance de solucionar. Algo mais que o senhor possa me dizer antes de eu mergulhar em tudo isso? Stan voltou a observar o lago. Em seguida, desviou o olhar para Kelsey e bateu a cinza do cigarro. Ela estava escondendo alguma coisa, Ferguson disse por fim. Quem? Becca. Escondendo o quê? Não sei. E acredite no que digo, passei muitas horas pensando nisso. Por que diz isso, delegado? Quando um pai com conexões políticas trabalha tanto para controlar o fluxo de informações, isso costuma significar que há algo que está sendo ocultado. Algo que não querem que o público saiba, e sem dúvida, não uma repórter investigativa de Miami. Uma onda familiar de premonição tomou conta de Kelsey, uma sensação que ela sempre experimentava quando detectava algo especial numa história. Ela fez algumas anotações rápidas.
Você está começando a perceber por que estou disposto a ajudar uma repórter a me ajudar? O delegado perguntou. Estou. Mas não tenho certeza de que serei capaz de ir mais longe do que o senhor. Não com todos esses obstáculos em meu caminho. Fique nas sombras. Não deixe que os sujeitos do Estado saibam que você está bisbilhotando. Se deparar com algo interessante, me informe. Sem dúvida. Mas para isso, terei de saber tudo sobre a garota. Com quem ela namorava, com quem andava. Vou precisar de seus e-mails e de suas postagens no Facebook. E também falar com sua família, seus amigos e seus professores. Você terá de se virar sem isso tudo. A família dela não irá conversar com jornalistas, e não há jeito de você conseguir os e-mails dela. A conta de Becca do Facebook foi encerrada no dia seguinte ao assassinato. E os detetives estaduais grudarão no seu cangote, num piscar de olhos, se você começar a se encontrar com os amigos de Becca, que é exatamente o que eles estão fazendo neste momento. As contas de e-mail e do Facebook dela não desapareceram. Pior. Ferguson ergueu a cabeça. Elas foram requisitadas pelo escritório do promotor público, e de minha posição atual, com gente do Estado cercando a mim e esse caso, isso significa que as contas mais do que desapareceram, jamais existiram. Então, por onde começo? Por aqui mesmo. Summit Lake é uma cidade pequena, mas também é especial. Os moradores adoram este lugar, e não gostaram nada do que aconteceu aqui. Summit Lake tem uma maneira de falar com você por meio dessas pessoas que gostam muito dela. O delegado deu uma tragada. Sei que Becca passou algum tempo no café no dia em que morreu. Ela estava estudando para a faculdade. Assim, ficou ali por algumas horas. Falei com testemunhas que se achavam no local. Além disso, a dona conhece bem os pais dela e me disse que conversou um pouco com Becca naquele dia. Falei com todos desta cidade, e ninguém viu Becca depois que ela deixou o café. O delegado Ferguson voltou a tragar o cigarro, até a brasa quase alcançar o filtro. Então, apagou o cigarro com a sola do sapato, enfiou a bituca no bolso e olhou em ambas as direções da rua, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Se você quiser desarquivar um caso, comece dando um pulo no último lugar onde a vítima foi vista viva. E soltou fumaça pelas narinas.